Numa dessas aulas, eu já falei que existem duas operações básicas que a gente tem em análise combinatória. Uma é escolher, que é combinar, e a outra é misturar, que é permutar. E se eu misturar essas duas operações, gera uma que a gente chama de arranjo. Quer ver? Imagine que tenha 8 pessoas, e dessas 8 pessoas, nós vamos formar uma equipe para representar uma turma, esse grupo. Tá? Então, 8 pessoas, vamos escolher 2. Uma vai ser presidente e a outra vai ser tesoureiro. Quando a gente estabelece cargo, a gente estabelece uma hierarquia. Aí a representatividade ela fica diferente. João é presidente, Maria é vice, é diferente de Maria ser presidente e João ser vice. Então, quando isso acontece, eu tenho as duas operações sendo feitas. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Se nós tivermos que escolher, tá, de 8 pessoas, uma para presidente e a outra para vice-presidente, como é que a gente pode fazer? Uma maneira simples de você fazer é assim. Escolha uma para presidente. Já escolheu, né? Esta não vai ser vice-presidente. Então, se não vai ser vice-presidente, sobram 7. Qual é o número total de maneiras de você fazer essa escolha? 8 vezes 7, pelo princípio multiplicativo. Agora, se quer ver uma outra maneira, a outra seria a gente usar o seguinte: escolha e misture. Como é que você vai escolher? Você vai chegar no mesmo resultado. Das 8, você vai escolher 2 pessoas. Então, combinação de 8, 2 a 2. E a seguir, essas 2 pessoas, você vai permutar. Então, vai permutar essas 2. Olha só o que vai acontecer. Esse 8, combinação de 8, 2 a 2, é fatorial de 8, sobre o fatorial de 2, vezes o fatorial da diferença 8 menos 2. E aqui do lado, você fica com o fatorial de 2. Gente, observe só o que está acontecendo. Esse fatorial de 2 com esse fatorial de 2, ele desaparece, e o que vai sobrar para você aqui é fatorial de 8 divididos pelo fatorial de 8 menos 2. Nós chamamos esse resultado de arranjo dos 8, 2 a 2, esse resultado. Que você poderia novamente utilizar aqui, você chegaria no mesmo resultado. O que é 8 vezes 7? É a mesma coisa que você fazer 8 vezes 7 vezes fatorial de 6, e aqui embaixo escrever o fatorial de 6, mas o fatorial de 6 que eu escreveria seria 8 menos 2. Olha o resultado final. Lá em cima é fatorial do 8 e aqui embaixo é a mesma coisa que o fatorial de 8 menos 2. Então, o que vai ser de diferente, pessoal? O diferente está no seguinte fato. Quando alguém falar para você, assim, arranjo de N elementos PAP, você pode compreender isso da seguinte maneira. Você escolhe desses N elementos, escolhe os P elementos, né? Aqui à direita, conforme eu estou fazendo. Você escolhe esses P elementos e depois você permuta esses P elementos. Matematicamente, olha o que vai acontecer. Isso aqui vai ser fatorial de N, fatorial de P e ainda fatorial de N menos P. Como você está permutando os P elementos, fatorial de P. É por isso que a gente apresenta a seguinte fórmula quando a gente quer falar de arranjo. É fatorial de N divididos pelo fatorial de N menos P. Então, resumindo, arranjo você escolhe e depois permuta. Então, eu posso dizer que arranjo de N PAP é combinação dos NPAP
vezes o fatorial de P. Quer dizer, você escolhe e permuta, ó, combina e faz a permutação, ou direto você usa essa relação. Você que sabe. E você também, esses problemas de arranjo, sempre você pode resolver pelo princípio multiplicativo, que foi por onde eu comecei, certo? Bem, na parte teórica anterior, eu disse que arranjo de NP a P seria a mesma coisa que você fazer o seguinte: você combina os N elementos P a P e depois faz a permutação desses P elementos. Né? Só para te mostrar que a gente vai chegar na fórmula, para você fazer junto comigo lá. Então, o que é arranjo de NP a P? Primeiro você faz a escolha, a combinação de NP a P, que é N fatorial vezes, aqui, divididos por P fatorial vezes N menos P fatorial. Já a permutação de P elementos é o fatorial de P. Por isso que você acaba simplificando aqui e dizendo que esse arranjo de NP a P, sempre você vai poder calcular por fatorial de N sobre fatorial de N menos P. Agora, que fique bem claro o seguinte: o que vai diferenciar arranjo de combinação? A combinação não interessa a ordem. O arranjo, sim, o arranjo interessa a ordem. Por isso que eu digo que arranjo é combinação vezes permutação. Escolha primeiro e depois permute, certo? A partir das 5 vogais, eu estou pedindo a quantidade de arranjos que podemos formar com 3 dessas vogais. Olha o que vai acontecer. Se você dispõe de 5 vogais, você tem 5 possibilidades para colocar numa determinada posição. 4 sobram para a segunda e 3 sobram para a terceira. Pelo princípio multiplicativo, o resultado seria 5 vezes 4 vezes 3. Ora, esse problema é o mesmo de arranjo das 5 vogais 3 a 3. E como é que você calcula arranjo das 5 vogais 3 a 3? É o fatorial de 5 divididos pelo fatorial de 5 menos 3. É assim que você vai calcular. E na hora de fazer esses cálculos, ó, olha o que vai acontecer. Desenvolva o 5 fatorial até chegar no 2 fatorial lá embaixo. E aí você acaba simplificando. Ou seja, o mesmo resultado aqui de cima. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, ou você resolve por princípio multiplicativo ou usa essa relação. Essa é a resposta, portanto. O campeonato tem 20 times. Ele quer saber de quantas maneiras podemos formar os 3 primeiros colocados. Se você usar o princípio multiplicativo, são 20 possibilidades para o primeiro colocado. Um fica, sobram 19 possibilidades. Um fica, sobram 18 possibilidades. Se eu chamar de N o total de possibilidades, é só você usar o princípio multiplicativo. Mas veja, isso aqui é a mesma coisa que fazer arranjo dos 23 a 3. Tá? E esse arranjo de 23 a 3, quando você se apoia na fórmula, é fatorial de 20 sobre o fatorial de 20 menos 3. Ó. Você se apoia na fórmula. E é evidente que você vai chegar no mesmo resultado. Se não, vejamos, ó. Desenvolva esse 20 fatorial até chegar no 17 fatorial. Então é 20 vezes 19 vezes o 18 e multiplicado pelo fatorial de 17 aqui. E esse fatorial de 17 aparece aqui embaixo também. Por isso que bastaria você usar o princípio multiplicativo. Fazendo os cálculos, 6.840 daria o número de maneiras de compor esse pódio com os 3 primeiros colocados. Essa é a resposta.
São 8 candidatos para formar uma chapa de diretor e vice-diretor. Então, interessa a ordem dos elementos aqui? Interessa, porque uma coisa é uma determinada pessoa ser diretor e um colega seu ser vice-diretor, do que o contrário, a representatividade, ela fica diferente. Se você quiser fazer pelo princípio multiplicativo, ó, são 8 possibilidades aqui e são 7 possibilidades aqui. Então, o total seria 8 vezes 7. Saiba que isso é a mesma coisa que fazer arranjo dos 8 2 a 2. Se você fizer arranjo dos 8 2 a 2, utilizando a fórmula que é fatorial de 8 sobre fatorial da diferença, você vai chegar nesse mesmo resultado que eu mencionei aqui. Portanto, a sua resposta, 56. Aqui é uma questão algébrica, porque ele quer que você descubra a solução dessa equação. Isso aqui é uma maneira diferente de escrever arranjo de n 3 a 3, aqui arranjo de n 2 a 2. Então você vai aplicar a fórmula. Arranjo de n 3 a 3 é fatorial de n sobre o fatorial de n menos 3. Segundo membro, repete o 4. Esse arranjo de n 2 a 2, fatorial de n, sobre o fatorial de n menos 2. Aqui já de cara uma simplificação. Ó. Esse n fatorial com esse n fatorial. Outra coisa importante. Entre fatorial de n menos 3 e fatorial de n menos 2, o maior é o fatorial de n menos 2. Então você repete esse fatorial de n menos 3 e vai desenvolver o maior. Né? Lá no segundo membro, 4 vezes 1 aqui em cima você fica com 4. E embaixo, o fatorial de n menos 2 é o fatorial de n menos 2 vezes o fatorial de n menos 3. Aí sim, esse fatorial de n menos 3 com o fatorial de n menos 3. O fato é, vai sobrar para a gente 1 no primeiro membro, no segundo 4, divididos por n menos 2. Pega esse n menos 2 que está dividindo e já passe multiplicando. Ó. O n menos 2 no primeiro, vezes 1 é n menos 2, igual no segundo a 4. Portanto, sua resposta, que é a questão procurada, ou a solução procurada, 6, portanto. Olha só. Quantos números ímpares de 3 algarismos não repetidos podemos formar a partir desses 9 algarismos? Primeira coisa que você tem que garantir, que o número formado seja ímpar. Para ser ímpar, ou ele termina com o algarismo 1, ou ele termina com o algarismo 3, com o algarismo 5, o 7 ou o 9, tá? E aí, como é que você vai pegar em cada caso, ó, em cada situação aqui, dos 9 vão sobrar 8. E esses 8, o que você vai fazer com esses 8 nesses 3 lugares? Você vai colocar esses 8 nesses 3 lugares. A gente diz assim, você vai arranjar esses 8 em 3 lugares. Por isso que se eu chamar de n o total de possibilidades, olha como é que eu vou calcular. Seriam 5 vezes, por que 5? Garantindo que o número seja ímpar, 5 vezes, o arranjo daqueles 8 algarismos que sobraram para os 3 lugares. Arranjo de 8, 3 a 3. Claro que você pode fazer assim, pelo princípio multiplicativo. Usou 1, sobra um 8. 8, 7, 6, né? Então, pelo princípio multiplicativo, você também poderia resolver. Usando a fórmula de arranjo, arranjo de 8, 3 a 3, fatorial de 8 sobre fatorial de 8 menos 3. Tá? O que você vai fazer agora? Desenvolve isso aí. Tá? Você vai desenvolver o fatorial de 8 ó, até você chegar no fatorial de 5. Porque aqui embaixo já pintou o fatorial de 5.
Você vai simplificar e aí vai fazer as continhas. Esse 5 vezes 8 dá 40 e esse 7 vezes 6 vai te dar 42. Ao fazer esses cálculos, 40 vezes 42, isso vai te dar 1.680. Essa é a resposta, portanto. Essa questão é de um nível um pouco mais alto, porque ela usa um conceito de função injetora. Quando você tem uma função f que vai de A em B, sabe o que você tem que fazer para ser uma função f de A em B? Todos os elementos do conjunto A têm que estar relacionados com algum elemento do conjunto B, e essa relação é única. Agora, o conceito de função injetora é outro. O conceito de função injetora é o seguinte: cada elemento, dois elementos diferentes aqui, tem que ter suas imagens diferentes lá. Então, cada um aqui tem que estar relacionado com o único lá e elementos diferentes aqui tem que ter imagens diferentes. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui para você, ó, desse jeito que eu estou fazendo aqui, eu teria uma função injetora. Porque esses 4 aqui têm 4 imagens distintas lá. Então, como é que eu vou saber o número total de funções injetoras? Eu vou ter que fazer o seguinte: pegar sempre esses 4 elementos e relacionar com 4 lá. Então, o teu problema é descobrir de quantas maneiras distintas você pode relacionar os 4 aqui. É aí que a gente diz que o total de maneiras seria o arranjo desses 6 elementos 4 a 4. Por que arranjo? Porque quando você muda a ordem de 2, vai alterar a relação, vai alterar a função, é uma outra função injetora. Então, no fundo, o que você tem que fazer é descobrir quantos arranjos desses 4 para serem imagens desses 4 aqui. Então, seria arranjo de 6, 4 a 4. É fatorial de 6 sobre fatorial de 6 menos 4. E o que vai dar isso, afinal de contas? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 e vezes o fatorial de 2 aqui, porque aqui embaixo vai sobrar o fatorial de 2. Então, o número total de funções injetoras seria multiplicar 30 por 12, e isso vai te dar 360, certo? Esse é o número total, essa é a resposta.